E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma história muito musical. Pois é, galera, tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma história nacional que vai falar de muito punk rock e música clássica. Mas, Renatrovski, como que conseguiram misturar isso? Pois é, Babi Dewitt, a autora desse livro que eu vou conversar com vocês aqui, ela colocou aqui uma história toda jovem, num contexto que nós já vimos sim por aí, mas de uma maneira muito bacana, muito legal. E óbvio que quando esse livro chegou aqui no sebo Renatrovski Tatuapé, eu não podia deixar de conversar com vocês. Estou falando aqui de Sonata em Punk Rock, da Babi Dewitt, o primeiro livro da série Cidade da Música, pois é. E óbvio que eu vim aqui para a gente poder conversar sobre esse baita livro. E óbvio que antes de a gente entrar nesse papo, eu quero pedir encarecidamente para vocês aquele super like. Pois é, o seu like ajuda com que esse vídeo chegue a outras pessoas que possam estar interessadas nesse assunto. E óbvio que se vocês puderem facilitar isso compartilhando esse vídeo, vai ser muito legal, beleza? E óbvio que eu vou pedir também para vocês que deixem o seu comentário. Você já leu o livro? Coloca aí nos comentários o que você achou, se você está curioso, se você está ansioso para ver essa história. Apesar dessa história ser uma história de 2016, ela acaba sendo muito atual, exatamente pelos posicionamentos que a Babi traz para Valentina. Diga-se de passagem, eu tenho uma curiosidade. Se você, Babi Dewitt, estiver vendo esse vídeo, eu quero saber de você. Valentina é um alter ego seu? Pois é. Bom, pelo que eu vi aqui buscando as curiosidades sobre esse livro, a Valentina, que é a protagonista desse livro aqui, ela é viciada em punk rock. Ela tem o sonho de ter uma banda de rock, né? E o que que acontece? Pelo que eu vi em relação... É até uma nota, se eu não me engano, que eu vi da Babi Dewitt. Ela também é uma garota que queria muito ter uma banda de rock, né? Só que no caso, o talento dela não foi para música, foi exatamente para literatura. E isso é muito legal, porque o que eu entendi aqui dessa história é que a Valentina é um alter ego da Babi, transformada numa personagem de história, buscando isso, de fato. Em vez dela falar assim, vou escrever, não, ela falou assim, eu vou buscar minha vida no mundo do rock and roll, pois é. E essa história aqui, ela fala bastante sobre a questão de você buscar os seus sonhos, né? O que eu estou contando aqui não é nenhum spoiler, tá? A Babi apresentando esse livro no canal dela, vocês podem ver a apresentação desse livro no canal dela. Ela fala de uma coisa muito legal lá, que é a questão das músicas, o quanto as músicas fazem sentido aqui nesse livro. E ela faz uma coisa parecida com uma ideia que eu tive, né? Eu já escrevi um livro também, e no meu livro, os títulos das músicas são trechos das músicas, mas elas não fazem sentido com o que você está lendo. Eu sou muito ruim para intitular alguma coisa, e aí naquela época que eu estava escrevendo o livro especificamente, eu colocava ali os títulos de acordo com alguma música que eu estava viciado no momento, né? Não necessariamente precisava ter um sentido para aquilo. Aqui a Babi não, ela foi mais intensa com isso. Eu vi lá no vídeo dela que as músicas aqui, elas fazem total sentido com cada capítulo que você está lendo. Então, uma dica que eu te dou: se você for ler esse livro antes de começar a ler algum capítulo ou após ler algum capítulo, escutem as músicas. Cada título de um capítulo aqui é uma música. E diga-se de passagem, depois que eu vi tudo, que eu fiz a pesquisa aqui para saber algumas curiosidades e tudo mais e montar isso aqui para vocês, e eu vi a tracklist que a Babi coloca aqui. Cara, ela colocou Welcome to the Jungle em uma dos títulos, pois é. Mas, além dessas bandas todas, ela colocou Smith,
falar de punk rock sem citar Ramones, Sex Pistols é uma heresia, tá? E diga-se de passagem, a tracklist é muito legal porque além dessas bandas que eu falei, tem Green Day, tem Billy Idol, tem, pelo que eu vi aqui, ela é fanática por Runaways e Blondie, né? E tem a Joan Jett, já era de se esperar que pudesse ter, tem BTS, tem uma coisa bem diversificada aqui, tem Carlos Gomes, né? Então, tipo, tem bastante rock. Tem Radiohead, velho. Putz. Fake Plastic Trees. Cara, é sensacional. Então, tipo, eu fico pensando, cara, tipo, escrever um livro com essa temática é no mínimo algo surreal. Tipo, nessas coisas de música, assim, que eu gosto muito de punk rock. Foi por isso até mesmo que eu resolvi pegar essa história para vir dividir com vocês aqui. Mas, velho, uma das histórias mais legais da música, assim, que eu acho, é Last Kiss, do Pearl Jam. Tem uma história intensa pra caramba. É talvez a história mais bonita já escrita em uma música, ao meu ponto de vista, né? Mas essas músicas com histórias, elas me pegam de um jeito. Eu gosto muito de Legião Urbana. Acho Faroeste Caboclo uma baita música legal. Acho que autor nenhum, compositor nenhum conseguiria escrever algo daquele tipo, né? Óbvio que tem muito a ver com tendência e tudo mais, vivência, né? Na hora de compor uma música, mas especificamente Faroeste é uma música surreal. Assim como a história de Polaroid, do Nenhum de Nós, entre outras músicas. Eu gosto muito da maneira como Bon Jovi escreve as letras mais românticas dele. Obviamente que eu não sou muito chegado em música assim, muito melosa e tudo mais e tal, mas as músicas, por exemplo, que fazem sentido para mim, que são legais, são exatamente essas músicas que fazem com que a gente imerja mais, eu não sei nem se, mas tipo, entre na música mesmo, de uma maneira intensa, assim como uma história, né? Então, tipo, o Bon Jovi especificamente, eu gosto muito do início do U2, quando você tem ali as letras que remetem a histórias, principalmente de fatos históricos, por exemplo, Pride, que conta um pouco do momento em que os Estados Unidos passava e do Martin Luther King, entre outras histórias. E, tipo, isso é legal pra caramba, pelo menos do meu ponto de vista. Tipo, é o tipo de música que eu consumo, é o tipo de música que me faz estar imerso nisso. E a Babi, ela faz esses capítulos, ela faz essa história de uma forma que faça sentido com a música que ela intitula aquele capítulo, mas também tem aqui a mão dela, o jeito dela de escrever, a maneira como ela coloca essa história numa ótica de que você vai torcer pela Valentina o tempo todo, né? Como eu falei, é uma história que a gente já viu em outros momentos, mas aqui a beleza dessa história está exatamente em você se apegar a uma garota que está buscando o sonho dela de uma maneira, no mínimo, linda. Porque é uma garota buscando o punk rock dentro de uma escola de música clássica e quebrando as suas barreiras, né? Diga-se de passagem, quando eu era mais moleque, eu tinha essa veia de rock que, tipo, eu só podia escutar rock, rock era o som, era a música, tipo, nenhuma outra música se igualava ao talento dos roqueiros e tudo mais tal, mas a beleza da música não tá no estilo musical que você gosta, tá exatamente na coragem que você tem de explorar outros ritmos e, e ver a beleza de cada um deles. São como pessoas, cada pessoa tem a sua beleza de uma maneira diferente, mas não menos intensa. Isso é muito legal. Bom, vamos lá.
Entrando na história, vocês vão conhecer a Valentina, que gosta muito mais de ser chamada de Tim, né? E ela passa ali uma situação meio punk com a mãe dela, porque, tipo, a mãe dela trabalha muito, não tem muito tempo, não tem muita grana, e, tipo, a Valentina não consegue entrar numa faculdade, né? E por outro lado tem a Valentina que tipo sonha em ter uma banda de rock, mas também não tem, não consegue de maneira nenhuma. Enfim, e em algum momento ela resolve prestar uma espécie de vestibular para a maior escola de música do Rio de Janeiro, que é a Academia Margaret Vilela. Pois é. É um conservatório tipo Juilliard, sabe? E ela tenta entrar lá e não rola. Só que ela acaba tendo uma coincidência muito punk ali. Ela, na hora que ela tá saindo dessa prova, ela encontra o pai dela que abandonou a família e nunca deu as caras, né? E ela descobre que, aliás, o pai dela descobre que ela leva muito jeito pra música e se interessa em financiar a faculdade para ela, né? E o cara é tipo um mestre de violino e ele tem muito sucesso e tudo mais e tal. Enfim, a partir daí ela entra nessa faculdade de música e tipo a veia dela tá no punk rock, mas tipo causa aquela estranheza de tipo assim, cara, o povo esquisito, sabe? E ela tem que se adaptar àquilo, porque ela tá buscando o sonho dela. Só que ela, tipo, não sabe muito bem como fazer isso. Nesse conservatório, ela acaba conhecendo o Kim. O Kim, ele é um cara que... Ele é genial. Só que também arrogante pra caramba, é sistemático pra caramba. É aquela pessoa difícil de lidar, né? Só que aqui você vai ter um choque de cultura entre eles, porque eles são completamente diferentes, mas eles têm muito a aprender um com o outro, né? O Kim com a Tim em relação à leveza da vida, no melhor sentido do rock and roll, viver, né? Se libertar. E a Tim com Kim em relação a, peraí, é bacana nós termos essa coisa de viver, se libertar e tudo mais, mas peraí, ó, você também precisa ter um pouquinho de disciplina. Com isso, você pode trazer muitos bons feitos para a sua vida. E os dois começam a aprender ali um com o outro, principalmente com essa questão de comportamento. Gente, lembrando, isso aqui não é spoiler, tá? Isso aqui tá tudo na sinopse aqui, ó. Se vocês quiserem saber da história de fato, vocês vão ter que pegar o livro para ler, tá? E detalhe, esse livro aqui é de 2016. Muito provavelmente, ou vocês já leram ele, ou a hora que vocês pegarem ele, vocês vão querer ler as outras duas histórias, né? Então, fica a dica por aqui. Um pouquinho da personalidade da Kim, um pouquinho da personalidade da Tim. Se preparem porque ela é uma garota de atitude. Então, vocês não vão ter assim da personalidade da Tim uma garota muito melosa, muito submissa, muito não. Vocês vão ver ali um posicionamento de uma garota que, acima de tudo, está buscando o melhor para a vida dela. Então, tipo, ela tá atrás do sonho dela, ela tá lutando pelas coisas dela, né?
E diga-se de passagem, isso é uma coisa muito legal, porque eu particularmente gosto de histórias de mulheres fortes, né? Mulher forte não é tipo aquela coisa de ficar militando, de ficar se vitimizando, não. Mulher forte é aquela pessoa que tem personalidade para mostrar que veio, né? Tipo, aquela coisa de ficarem, por exemplo, como que eu posso falar para vocês, se escondendo atrás de um viés político para poder lacrar, não tem isso, tá? A ideia aqui, pelo menos pelo que eu entendi da história da Babi, a ideia aqui é mostrar uma garota que, tipo, ela vai fazer as coisas da maneira dela, com a personalidade dela, não vai baixar a cabeça com algo que atrapalhe isso, com algum obstáculo e tudo mais, mas ela está disposta a aprender com esse processo. Ela está disposta a evoluir como pessoa. E isso é onde a Tim pega a gente, porque aqui você vai ter muita coisa mostrando isso da parte da Tim, né? Tipo, essa profundidade que a Babi dá pra Tim aqui tem muito a ver com se vocês assistirem o vídeo da Babi falando da história, vocês vão ter ali, tipo, é como eu falo, a Tim é um alter ego da Babi, porque você vê tanto o entusiasmo que a Babi tem em contar um pouco do livro, como o comportamento da Tim dentro da história, é como se você estivesse vendo a Babi, né? Não sei se vocês assistiram, não sei se vocês assistiram o vídeo que eu fiz do livro do Valcir Carrasco, O Anjo de Quatro Patas, mas nesse livro Anjo de Quatro Patas você não tem o nome do dono do Uno. Mas na nota do autor você vê que a história se trata do Valcir Carrasco com o cachorrinho dele, né? Aqui nós temos a Valentina, é uma personagem, tudo mais e tal, mas você vê que muita coisa da Babi tá nela, né? Tipo, eu não sei aonde, né, que um autor consegue se diferenciar da sua personagem. Até porque quando criamos uma personagem, ela tem detalhes que nós temos em nós mesmos. Alguns são mais expressivos e outros mais me fugiu a palavra agora. Alguns mais internos nossos, né? Não é essa palavra que eu usar, mas enfim, é basicamente isso. Além disso, além da Valentina, que nós falamos bastante aqui, nós temos a Sara. A Sara, ela serve como uma personagem ali que de alguma forma ela está sempre alertando sobre alguma coisa bacana, né? O viés dela aqui tem mais a ver assim com a questão do assunto racismo da história do que alguma outra coisa tão importante assim. Mas o que acontece? Ela indica canais no YouTube falando sobre o assunto, tipo, não é o foco da história, mas os detalhes que ela passa dentro da história sempre traz alguma coisa que remeta à conscientização sobre o assunto. É importante. Até porque, diga-se de passagem, principalmente para quem está dentro de altos escalões de algum assunto específico, por exemplo, o meio musical, quando se trata dessa parte mais escalonada de música clássica e tudo mais, geralmente as pessoas que, que estão imersas nessa questão da música, elas são muito sistemáticas, muito perfeccionistas. Então, geralmente são pessoas difíceis de lidar, né? Com isso também vem a questão do que quando a pessoa é um pouco mais limitada em algum sentido,
essas pessoas elas têm dificuldade para lidar com elas. Deixo aqui o filme Bailarina, que tá no Netflix, é uma animação, eu assisto com a minha filha. E esse filme ele trata exatamente de uma garota que é órfã, que tem o sonho de ser uma bailarina, né? Só que assim, tipo, ela vai lá para Paris naquela época antes da guerra, que eles ainda estão construindo a Torre Eiffel e tudo mais e tal. Então, ela é uma órfã que vai para Paris com o sonho de ser bailarina e quando ela entra na escola de bailarinas, você vê que ali é um alto padrão de vida, né? E principalmente na Europa esse preconceito é muito grande. Então, tipo, tem essas coisas. A Valentina na história ela supera algumas dessas situações. Mas é aquela coisa, tipo, o viés da Sarah aqui é exatamente o de mostrar, conscientizar que isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? E não dá para deixar de lado, gente. Outra coisa bacana que tem aqui nessa história, você tem várias referências de cultura pop. Eu já falei das músicas aqui, mas tem outras coisas que são muito mais bacanas. Babi é escritora, Babi, para quem não conhece, ela tem a trilogia Sábado à Noite, né? E, cara, a Babi talvez seja um pouco como eu nesse ponto. Tipo, é difícil você escrever sem citar coisas que você gosta, coisas que você acha legal, né? Você vê muito isso no cinema, nos filmes e tudo mais, a questão das referências e por aí vai, mas a Babi não faz diferente aqui. Ela coloca, tem alguns easter eggs bem legais aqui, então vão ser referências muito bacanas para vocês poderem, né, imergir dentro dessa história. A série Cidade da Música é publicada pela editora Gutenberg, né? Esse livro aqui com certeza vai ser um livro que vai fazer com que vocês possam, de fato, imergir numa história apaixonante, numa história musical e principalmente com muito punk rock. Pois é, galera. Mas agora eu quero saber de vocês. E aí? Vocês já leram Sonata em Punk Rock? Deixa aqui nos comentários o que você tem a dizer sobre essa baita história. Se vocês não leram, fica a indicação aqui para vocês. Sonata em Punk Rock, da editora Gutenberg, da incrível Babi Dewitt. Tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!